Olá, meu amigo, minha amiga. Você tem passado por momentos difíceis, por afrontas, se sentindo ameaçado por notícias, por circunstâncias e até mesmo por pessoas. Então lhe trago uma palavra do Senhor. Medite nessa palavra. Abra seu coração e creia, pois Deus é fiel. Segundo o livro de Reis, 19:14, que é a oração de Ezequias, um momento difícil da história da nação, quando esse rei, depois de ter sido ameaçado por Senaqueribe, que era um rei assírio, um monarca assírio, ele vai buscar ao Senhor, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros. Leu-a, então, e a carta era uma carta de ameaça. Era uma carta dizendo assim: olha, ninguém vai conseguir livrar vocês das minhas mãos. Então, o que ele foi fazer? Ele foi falar com o Deus da sua salvação, com o Deus da sua aliança. Leu-a então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Olha como que a gente tem que lidar com as coisas. Vejam. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Recebeu uma ameaça, recebeu uma notícia. O que Ezequias foi fazer? Foi lá falar com Deus, foi lá falar com o Senhor. Naquela época, existia a casa de Deus. Hoje a gente pode falar com Deus em todo e qualquer lugar, porque o véu foi rasgado, a presença de Deus está em nossos corações, e nós podemos clamar a Ele dignamente, por causa dos méritos de Cristo e por causa de seu sangue que foi derramado. E orou perante o Senhor. E olha a oração que ele fez dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Entende que ele está invocando Deus, que ele conhece, que ele sabe, que está acima de todos os reinos da terra, inclusive acima da Assíria, que era o poder que trazia pavor aos povos. Só que ele tem consciência que Deus é maior do que esse, Senaqueribe. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que eram palavras afrontosas. Ele estava sendo afrontado como rei, como nação, e ele saindo falar com quem resolve as coisas. A igreja tem que entender que você tem alguém capaz de te ajudar nas maiores lutas. Aqui era uma luta enorme. Você tem Deus. O Ezequias, ele dá o exemplo do quê? Na hora da luta, vai orar. Na hora da ameaça, vai orar. Na hora que tentarem colocar medo em você, vai orar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele vê, ele ouve, ele sabe o que está acontecendo. Essa conscientização de Ezequias é fundamental. É um tipo de conscientização que nós precisamos ter em fé, em verdade. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar quem? O Deus vivo. Versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Eles estavam conquistando tudo. E agora chegou a vez de quem? Deles. Aqui não. Aqui tem Deus para nos defender. Os deuses das outras nações eram pseudo-deuses, eram falsos deuses. Aqui, nessa nação, há um único verdadeiro e poderoso Deus, como há na minha vida e na sua vida. Fala amém? E lançaram fogo os deuses deles, e lançaram no fogo, porque eram a madeira, eram a pedra. Eles foram conquistando e destruindo tudo. Porque deuses não eram pseudo-deuses, no plural, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora o nosso Deus não é nada disso. Amém? Não é pedra, não é pau, não é madeira. O nosso Deus é o Deus o quê? Vivo. Versículo 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Vai no versículo 35 agora. Ele estava seguro que iria conquistar, que eles não fariam.
frente. Olha o que aconteceu, Ezequiel jurou. Olha o que aconteceu naquela noite. Então, naquela mesma noite, olha a importância da oração. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial, no acampamento dos assírios, 185.000. E quando se levantaram, os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Sabe o que é interessante nessas histórias? Se você tiver um pouquinho de curiosidade, e você procurar nos livros de história, quando Senaqueribe tentou invadir o reino de Judá, a história registra que naquela noite, 185.000 assírios foram acometidos por uma peste, que eles julgavam ter sido alguma coisa parecida com a peste negra, e que eles não puderam invadir o território de Judá, por causa que quando eles acordaram, todo o seu exército praticamente estava morto. Só que a Bíblia fala que não foi peste. Você acha isso? Se você procurar na internet, você vai ver a veracidade das Escrituras. O testemunho crível das Escrituras, junto com a história, mostrando que não foi peste não. Sabe, o que foi? O anjo do Senhor, que atendeu a ordem de Deus para quê? Para ir lá e defender a nação da invasão assíria. Olha o versículo 36, que é quando acaba. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Ore, porque você não imagina a vitória que Deus tem para te dar. Só que ore como Ezequias orou, reconhecendo e sabendo que só o Senhor é Deus. Se os deuses dos outros povos são pedra e pau e te fazem crer em coisas que não podem, de fato, te livrar, é uma coisa. Mas se você está falando em sua oração com Deus vivo, Pai bendito e eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se prepara, porque quando Deus quer defender alguém, Deus defende esse alguém e faz os outros calarem a sua boca. Então você aprende. Pega. Ele foi lá com a carta de ameaça. Está aqui, ó. Senhor, olha aqui. Ele está te desafiando. Senhor, olha aqui. Ele está dizendo que vai fazer conosco o que ele fez com os outros povos. Aqui não, porque aqui tem o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Aqui tem um povo que crê em seu unigênito, em seu Filho bendito e amado, que se chama Jesus Cristo, que cura, liberta, que livra, que abate o inimigo e que faz com que nós sejamos vencedores. Olha, sem precisar lutar. O diabo mesmo cala a boca de quem? De Senaqueribe, e faz ele voltar para sua terra. Isso é fé, querido. É a fé de você pegar alguma coisa e saber apresentar a Deus. Não sei o que você tem, que você passa, como foi sua semana, como tem sido sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você falar com esse Deus, que a gente tem um exemplo aqui, olha, ele move os céus e a terra, e ele é capaz de acabar com os nossos inimigos de uma só vez. Fala amém? Oremos então. Senhor Pai, Santo, Poderoso, não sei o que essa pessoa está enfrentando, mas o Senhor sabe. Sabe muito além do que imaginamos. Mas o Senhor espera de nós a oração de Ezequias. Com fé. Nos dê fé agora, Senhor, e põe por terra toda a afronta do inimigo, todo levante, todo medo, toda voz e vento contrário. Confiamos em Ti, Pai. Só, Tu és o Senhor da nossa salvação. Assim oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, se você foi abençoado por essa palavra, curta, compartilha para edificar mais um amigo e irmão, e se inscreva para fazer parte do nosso devocional.